fala a torcida linda que canta e vibra, e que mostra que sempre irá apoiar o nosso Verdão. Hoje eu trago aqui para vocês as últimas notícias do nosso amado e querido Palmeiras, e se gostar não esqueça de deixar seu like, nos ajuda muito, e de se inscrever porque a sua participação e sua companhia conosco é muito importante, então desde já, vamos para as informações. Verdão perde volante. O Palmeiras agora palestrinos tem uma opção a menos no mercado, o Richard veio para substituir o Atuesta que está lesionado, a busca pelo substituto do Danilo não terminou, e na metade do ano quando a janela abrir o Palmeiras vai ao mercado. O Palmeiras tentou o Alan do Atlético Mineiro e também o Jean Lucas. O Jean tem 24 anos e foi formado nas categorias de base do Flamengo, e jogou muito bem no Santos e o mesmo é jogador do Mônaco. O Palmeiras em janeiro já queria ele, porém seria em uma troca com o Danilo iria pro Mônaco, que daria compensação financeira ao Palmeiras e ambos iriam em definitivo. Só que o Mônaco aceitou, já o Danilo falou não, porque ele gostaria de ir para a Inglaterra. Depois de um bom tempo o Palmeiras voltou a conversar com o Mônaco e fez uma proposta de 8 milhões de euros e o Mônaco aceitou, e o Palmeiras ainda ofereceu 1 milhão de reais para o Jean Lucas, mas o atleta falou que não queria voltar ao Brasil, sendo assim o responsável por cancelar o negócio. E agora o Jean Lucas vai se mudar para o Sporting de Portugal. O técnico do Sporting Rubem Amorim, falou que o Jean Lucas tem muito potencial e que pode ser lapidado. O jogador não joga desde 27 de outubro, é provável que logo saia o anúncio, entre Jean Lucas e Sporting está tudo ok. Agora só falta pagar os 8 milhões de euros para o Mônaco. Palmeiras não perde para o Vasco desde 2015 e descubra tudo sobre a história desses dois gigantes. O Palmeiras reencontra o Vasco após 2 edições do Campeonato Brasileiro, já que em 2021 e 2022 o clube carioca disputou a Série B do Brasileirão. O duelo será neste domingo dia 23, às 16 horas, no Maracanã. Esta será a primeira vez que os times se enfrentam no Maracanã no século XXI. O último jogo entre Vasco e Palmeiras no estádio foi em 2000, pela partida de ida da final do torneio Rio-São Paulo. Na oportunidade, o Verdão venceu por 2-1, com gols de César Sampaio e Pena. No segundo jogo, o Alviverde goleou o Cruz-Maltino por 4-0 e ficou com o título da campeonato. Ao todo, Palmeiras e Vasco fizeram 132 jogos na história, sendo 60 vitórias do Alviverde, 41 empates e 31 vitórias do time carioca. Nos duelos, o Verdão marcou 212 gols e sofreu 165. A última vez que o Verdão foi derrotado pelo Vasco foi em 2015, na 34ª rodada do Campeonato Brasileiro daquele ano. O jogo foi no Allianz Parque e o Palmeiras foi derrotado por 2-0. Desde então, são 8 jogos de invencibilidade do Verdão, com 5 vitórias e 3 empates. Olhando apenas para os confrontos entre as equipes no Maracanã, estádio que recebe o jogo deste domingo, a invencibilidade do Palmeiras fica ainda maior. Isso porque o Alviverde não perde para o Vasco no Maracanã desde 1971. De lá para cá, 6 jogos entre os times foram disputados no estádio, sendo 3 vitórias alviverdes e 3 empates. No Brasileirão 2023, as duas equipes estrearam com vitória. O Palmeiras venceu o Cuiabá, jogando em casa, por 2-1, enquanto o Vasco derrotou o Atlético Mineiro, também por 2-1, no Mineirão. Empatados com 3 pontos, o Verdão ocupa a 4ª colocação na tabela de classificação, enquanto o Vasco figura na 8ª posição. Vasco e Palmeiras, de retrospecto, prováveis escalações e arbitragem. Neste domingo dia 23 tem um confronto histórico no Maracanã. O Vasco enfrenta o Palmeiras, às 16 horas, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Gigante da Colina, que venceu o Atlético Mineiro por 2-1 no primeiro jogo, não ganha do Alviverde desde 2015. Já o Clube Paulista vem de resultado favorável contra o Cuiabá, no Allianz Parque, pelo mesmo placar.
Os clubes não se enfrentam desde janeiro de 2021, quando empataram em 1-1, no segundo turno do Brasileirão, com gols de Benítez, pelo Vasco, e Breno, pelo Palmeiras. São 132 partidas entre as equipes, com larga vantagem do Verdão que possui 60 vitórias. Por outro lado, o Vasco da Gama venceu 31 vezes. É a primeira vez que o clube carioca joga no Maracanã, pela Série A desde 2019, e promete casa cheia. Já foram vendidos mais de 60 mil ingressos. Arbitragem: Rafael Klein, com assistência de Bruno Pires e Rafael Alves. VAR: Wagner Revai. Prováveis escalações: o Vasco: Léo Jardim, Puma Rodrigues, Robson ou Manuel Capasso, Léo e Lucas Piton, Rodrigo, Andrei Santos e Jair, Gabriel Peck, Alex Teixeira e Pedro Raul. O técnico: Maldonado, sendo esse interino. O Palmeiras: o Everton, o Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Vanderlão ou Piquerez, Zé Rafael e Gabriel Menino, o Arthur, Dudu e Flaco Lopes, Hendrick e João. Técnico: João Martins, sendo ele também interino. Os dois times estão com técnicos interinos. Palmeiras faz último treino antes de encarar o Vasco no Brasileirão. Na academia de futebol, o Palmeiras encerrou a preparação para o próximo confronto pelo Campeonato Brasileiro. Na manhã deste sábado, o elenco alviverde fez o último treino antes de viajar ao Rio de Janeiro, para enfrentar o Cruz Maltino. Sob o comando de Abel Ferreira e comissão técnica, os jogadores do Palmeiras fizeram atividades recreativas no gramado e realizaram um treinamento de finalizações. A delegação palmeirense embarca na tarde deste sábado em direção à capital do Rio de Janeiro. O Verdão vai duelar contra o Vasco no domingo, a partir das 16 horas, no Maracanã, pela segunda rodada do Brasileirão. O Palmeiras estreou com vitória na competição, ao derrotar o Cuiabá por 2-1, no Allianz Parque. Do outro lado, o Cruz Maltino também começou o Campeonato Brasileiro com o pé direito e venceu o Atlético Mineiro por 2-1, no Mineirão. Na última quinta-feira, o Verdão enfrentou o Cerro Porteño pela Copa Libertadores e venceu a equipe paraguaia por 2-1, de virada, no Morumbi. Gustavo Gomes e Rafael Navarro marcaram os gols do Palmeiras. E aí, pessoal, o que acharam das últimas notícias do nosso amado Palmeiras? Bem, se gostou, deixa o seu like e se inscreve para assim não perder nenhum vídeo. E você, palestrino e palestrina, são muito importantes para nós, e desde já obrigado pelo carinho e até a próxima. Avante palestra!